E aí, galerinha do CA, tudo bem com vocês? Olá, tudo bom? Bom, hoje a gente vai falar sobre a matemática do visto EB3. As contas, como a gente faz esse negócio fazer sentido. Então, assim, a gente vai falar um pouco de custos e o que a gente fez para cobrir esses custos, tá? Então, começa aí, Almeida. É isso aí. Bom, a primeira coisa que é muito importante a gente lembrar é o custo de vida que você vai ter, ou seja, moradia, comida, vestuário. Isso vai ser igual, independente do visto que você vai ter. Eu vou colocar aquela tabelinha que a gente usou num outro vídeo, só para ilustrar isso de novo, tá? A única diferença que a gente vai ter é no visto de estudante. O visto de estudante tem que pagar a escola. Essa é a única diferença. O resto é a mesma coisa. Então, não vamos jogar o custo de vida como o custo de visto, tá bom? O custo de visto é uma coisa, o custo de vida é outra coisa. O que a gente queria acrescentar é o seguinte, as pessoas falam, mas você vai ganhar pouco e por isso você não vai conseguir cobrir os seus custos de vida, né? Então não é um visto que você ganha e consegue pagar o seu custo de vida. Não, não é. Realmente isso as pessoas estão certas, tá? Mas você tem em contrapartida outros modos para fazer com que você consiga cobrir esse custo de vida, né? Mesmo ganhando pouco no seu visto de trabalho. Uhum. Bom, então a gente estabeleceu para uma família, né, um casal com 2 filhos, um custo de vida médio de $4.000 por mês, tá? A gente vai até gravar vídeo sobre custo de vida aqui na Carolina do Sul, custo de vida na Flórida. A gente vai especificar direitinho o que é isso daí, mas $4.000 é um valor médio. É isso que eu ia falar também. $4.000 você vai morar num apartamento bom, entendeu? Você vai comer bem, mas você não vai ter luxos como sair para ir em restaurantes todos os finais de semana, coisa que a gente fazia em Orlando. Em Orlando, a gente tinha os finais de semana, eu não cozinhava, então a gente saía todo final de semana, no sábado, no domingo, a gente ia para parque, a gente ia, né? Então, aqui a gente reduziu muito. Primeiro, porque eu tô trabalhando demais. Então, eu não tinha final de semana, etc e tal, então não tinha esses luxos. E segundo, porque a grana diminuiu, porque realmente o meu custo de vida permaneceu igual ao custo de Orlando, tirando esses luxos, porém eu tô ganhando pouco e o Almerindo está numa cidade nova, onde ele teve que se reinventar num trabalho novo, né? Diferente. Então, gente, o negócio é, se você não está ganhando muito, o que você tem que fazer? Como em qualquer lugar do mundo, você gasta menos, tá? A matemática é simples. Se você está ganhando menos, você tem que gastar menos. E ponto, tá bom? Se você consegue ganhar mais, você pode se dar ao luxo de algumas outras coisas, viajar, ir para restaurante toda hora, enfim. Mas nós colocamos aí, estipulamos o valor médio de custo de vida de $4.000 por mês. E assim, a gente optou por isso, por quê? Porque a gente sabe que é uma fase, né? Então é uma fase onde a gente tem que abrir mão de certas coisas para conseguir coisas novas, né? Então, como a gente sabe que é uma fase, que vai passar, que tudo vai... Foco, né? É foco, exatamente, gente, é foco. Então esse vídeo é para mostrar que se a gente focar, a coisa acontece. Lógico, se você quiser ter uma vida de Marajá, então você tem que ser Marajá. Então guarde muito dinheiro, venha com uma reserva boa e aí você gasta essa reserva durante esse visto. Isso mesmo. Né? Bom, então pessoal, custo de vida médio de $4.000. A única diferença, nós vamos comparar aí, a única diferença no visto de estudante, você teria a escola, ou seja, seria $500 a mais, ou seja, $4.500, tá? Mas do resto, se você é investidor, ou se você está com visto de trabalho, ou qualquer outro visto, você vai continuar tendo aquele custo de vida médio, tá bom? Bom, então vamos lá. Vamos acompanhar agora quanto custa, na realidade, né, cada
Por visto, quanto que você gasta de fato, tá? Então vamos lá, no visto de estudante, você vai gastar $500 por mês, certo? Vezes 12 meses, ou seja, um ano estudando, você vai gastar $6.000, tá? A diferença é, no visto de estudante, você não tem permissão de trabalho, você, se tiver feito ajuste de status aqui, você não pode voltar, né, não pode sair do país. E você, obviamente, não tem acesso ao Green Card com visto de estudante, tá bom? Então, a gente está falando um ano, $6.000. 2 anos já são 12, 3 anos 18, 4 anos estudando, você vai ter gasto a mais $24.000. É muito dinheiro, né? Vamos falar também sobre o visto E2, que é um visto de investidor, que é o visto de investidor mais barato que tem, né? O que requer menos investimento, mas tem um detalhe importante. Ele não dá o Green Card. Ele não dá o Green Card, ele vai te dar uma residência temporária, não é a permanente, tá? Vai te dar uma residência temporária aqui, só que você vai ter que investir na média, tá? Na média $100.000, tá? Então é muito comum você ter que investir mais do que isso. $100.000 de investimento. É muito dinheiro para um visto que não vai te dar ainda que não vai te dar a residência permanente. A residência permanente. Eu ia falar a permanente e a residente. E tem mais uma coisa. O E2 ele vai requerer uma cidadania de algum país. Europeia. Pode ser europeia ou algum país que tenha tratado comercial com os Estados Unidos. Então, que é mais comum é a europeia, né? Mas a maioria, né, principalmente nós brasileiros, a maioria tem cidadania italiana, né? No caso a portuguesa, eu não sei se já está dando, não dava antes acesso ao E2, mas eles estavam estudando de incluir, enfim, não sei. Mas a maioria é italiano lá, ou espanhol, né? E aí poderia fazer. Mas de novo, é um investimento muito caro. E aí vamos falar, obviamente, do visto EB3, que é o visto que a gente fez. Então, como a gente já compartilhou com vocês, o visto EB3 ele tem um custo médio de $20.000, tá? O aplicante mais o cônjuge dá mais ou menos $20.000, e aí você vai, se você tiver filhos, né, vai ser mais ou menos 1.000 e pouco por filho. A gente falou que o nosso saiu $22.000, né? E teve um reajuste agora, que a gente não sabe. A gente não sabe para quanto deu, porque a gente, como a gente já fez, a gente não pesquisou. Mas se eu não me engano, tá próximo de 25.000 para uma família com 2 filhos, tá? Então, é um valor considerável, mas a gente vai usar, obviamente, um valor médio, tá bom? A vantagem do EB3, obviamente, ele te dá a permissão de trabalho e a autorização de viagem, tá bom? Então você vai poder trabalhar legalmente durante todo o processo, antes mesmo de você receber uma coisa que eu tô recebendo muita pergunta, não é pouca no Instagram, o seu marido pode trabalhar? Pode, gente. Ele é meu dependente nesse visto. Nós somos casados legalmente, então ele pode ser meu dependente, tanto ele quanto os meus filhos, tá? Então, filhos menores de 21 anos, não casados, tá? Então, por exemplo, o Pedro, ele tinha 11 anos de idade. Ele recebeu permissão de trabalho. Eu queria pôr ele para trabalhar, a Camila não deixou. Não, mas até as crianças vão receber permissão de trabalho, tá? E autorização de viagem, logicamente. Então, todo dependente qualificado entra junto no visto e normal, vai ter permissão de trabalho e autorização de viagem, tá? E, obviamente, o EB3 dá o acesso direto ao Green Card. Então, aproximadamente, né, de 6 a 10 meses, mais ou menos, tá? Em média, tá bom, gente? Toda vez que a gente falar em média aqui, quer dizer que pode ser mais, pode ser menos, tá? Então, de 6 a 10 meses em média, tá? Você recebe, se você estiver fazendo um ajuste de status, você recebe a permissão de trabalho. Então, aí já pode começar a trabalhar. Aliás, já deve. Exato. Né? E o Green Card ele vai sair entre 18 e 24 meses, se você estiver fazendo um ajuste de status, ou mais ou menos de 24 a 30 meses, se você estiver fazendo o consular, ou seja, lá no Brasil. Tá bom?
E uma coisa muito importante, gente, o visto não é garantido, o green card nenhum. Se alguém te garante, não, vai que eu te garanto, foge, porque daí é mutreta. Então, assim, muita gente me pergunta, ai, Camila, você acha que eu devo investir? Gente, é o tamanho da sua vontade, entendeu? Você acha que vale a pena perder o seu... Porque você pode perder. Você perder esse dinheiro para ir atrás desse sonho? Ah, não, acho que não. Então para por aqui, repense e vai fazer outra coisa. Ah, não, vale a pena, é isso que eu quero. Se perder foi a última oportunidade. A última não, eu fiz tudo que podia ser feito para conseguir isso. Então vai, corre atrás. Isso mesmo. Gente, nem o visto de turista é garantido. Tá? Então, obviamente, o EB3 ele é mais difícil que outro visto? Com certeza não. Né? Ele é um dos vistos mais simples que tem, tá? Então não é mais difícil, mas tem o seu risco de não ser aprovado. Então nenhum é garantido, ponto. Nem o de estudante, nem o de investidor, nem o EB3, tá bom? Bom, o aplicante, a pessoa que está fazendo o trabalho para o visto EB3, ele normalmente vai ganhar 9, 10, em alguns estados até $14 a hora. Mas aí lembra que tem os taxes. Isso. Taxes não, né? Os impostos. É tax? Então volta, corta. Mas lembra-se que tem os taxes. Então, isso abaixa. Por exemplo, eu entrei como $9 a hora, mas acabou que eles vão abatendo lá os impostos e eu ganhava 8,32, né? Então, o trabalhador principal aqui, no nosso caso, tá? Ganha $1.100 por mês líquido, tá? Abatendo tudo que tem que abater, $1.100 por mês. Aí você fala, pô, realmente não dá para viver só com isso, certo? Claro que não, tá bom? Nem se você for solteiro, você não vive só com $1.100 por mês. Aliás, até dá, mas é bem apertado. Bom, além desses 1.100, você pode também fazer hora extra ou trabalhar mais dias, né? Então, tem casos lá no McDonald's onde, por exemplo, a gente tem como contrato trabalhar 8 horas por dia. Mas tem gente que faz o quê? Dobra não, mas trabalhar 12, 13 horas. Por quê? Porque daí entra em hora extra. E aí a hora extra só para $13 a hora. Então ela consegue fazer mais dinheiro. A gente tem direito a 2 dias off. Tá? Então tem gente que pega 1 dia off. Ou tem gente... Dia off é folga. É folga. A gente tem direito a 2 dias off por semana. Então tem gente que pega 4 offs no mês. Então quer dizer, 1 off só por semana. Ou então pega 2 offs por mês. De 15 em 15 dias vai tirar dia off. Então o que faz? Com que o seu salário aumente. Então, né? Dá para ganhar mais no trabalho do aplicante principal? Dá. Tá? Mas a gente vai considerar aí os $1.100 do aplicante. O cônjuge, né, o esposo ou a esposa, pode trabalhar no que quiser, tá? Pode fazer qualquer coisa. E de novo, é aquilo que a gente falou, foco. O cônjuge vai ter que trabalhar para complementar a renda da família. Tá? Essa é a má notícia, né? Essa é a má notícia. Mas o que acontece? Como ele pode trabalhar com qualquer coisa e o quanto for necessário, tá? Ele pode ganhar tranquilamente, e a gente vai mostrar como, de $2 a $5.000 por mês sem dificuldade, tá bom? Trabalhando, sim, mas sem dificuldade. A dificuldade que a gente fala é conseguir o dinheiro, mas com muita dificuldade, porque é bem cansativo. É cansativo, mas de novo, gente, nós estamos falando de um período, né? Tem que sempre lembrar isso. É um período, não é o resto da sua vida. É um período. E depois desse período, aí sim, você planeja a sua vida direitinho, num ritmo normal, com a sua profissão, enfim, do jeito que você quiser. Exato. Então vamos considerar aqui, para nosso efeito de cálculo, $3.000 de renda por mês do cônjuge, ok? Então vamos somar 1.100 do principal, do aplicante, no caso da Camila, e $3.000 por mês do cônjuge. Vamos supor, no meu caso, $3.000 por mês. O total é $4.100 por mês. Então lembra, no slide anterior a gente mostrou que uma renda média para um casal, né, com 2 filhos, de forma simples, mas não desconfortável, tá? Você vai ter um custo mensal de $4.000,
e você consegue sim ganhar esses 4 mil com o aplicante e o cônjuge trabalhando, tá bom? Agora vem a pergunta, e se o cônjuge só consegue ganhar $1.500 por mês? O que acontece? Daí ferra tudo. Gente, é assim, é possível ganhar mais do que 1.500? Com certeza. Depois a gente já vai falar como, tá? Mas se você só consegue ganhar, não tem jeito, você só consegue ganhar 1.500 por mês, com mais 1.100 do principal, é 2.600. O que vai acontecer? Você vai ter que adequar o seu custo de vida para 2.600. Não tem milagre, tá? Mas não dá para viver com 2.600. Dá para viver com 2.600. Eu vou falar que não é confortável, mas dá para viver com 2.600. Agora, aí você que escolhe. Se você quer trabalhar mais e ganhar mais ou viver com menos. Aí é a opção de cada um. E a outra pergunta, e se a pessoa for sozinha, for solteira? O que muda? Se for solteira, os gastos são menores, entendeu? Mas também ganha menos, porque não tem alguém para complementar nesse salário, né? Eu acho que casado é melhor do que solteiro. Mas dá também, entendeu? Você vai reduzir, em vez de você alugar um apartamento, você vai alugar um quarto de uma casa qualquer. Sempre tem casa alugando quarto, para você vai viver como um roommate. Isso. Aí você já elimina conta de água, conta de luz, conta de net, tudo isso você já vai cortar pela metade. Você pode fazer as horas extras e você pode também fazer um segundo emprego. Sai do McDonald's, que também tem muita gente que faz isso, sai do McDonald's e vai para um segundo e trabalha até meia-noite, sei lá, entendeu? Começa às 7 da manhã no McDonald's e vai até a meia-noite trabalhando. É confortável? Não é confortável, mas é uma fase. Vai passar, né? De novo, se o seu foco é conseguir a residência permanente, se o seu foco é, de fato, morar legalmente aqui nos Estados Unidos, você tem que avaliar se você está disposto a fazer esse esforço por um tempo ou não, tá? Talvez você fale que não. E Exato, aí pronto. Por isso que eu falo, nossa, esse visto é fácil, só aplica, trabalha lá no McDonald's e... Não é assim, gente. Por isso que eu falo que não é um visto fácil. Ele é um visto simples para você obter o green card, mas por trás disso tem muita coisa, né, em jogo, que é a sua vida. Eu em várias horas falo, meu Deus do céu, acho que não é isso que eu quero. Aí eu só pensava, é uma fase. Você tem que ser muito forte, porque realmente vai ser uma fase da sua vida desconfortável. É isso mesmo. Então, é isso. Simples é. Fácil, não. Tá? Então, a má notícia é que você vai ter que trabalhar e vai ter que trabalhar muito. A boa notícia é que você pode, né? Exato. Então, isso, gente, a gente está falando para as pessoas que não têm um dinheiro reservado, que não têm uma renda. Agora, tem pessoas que vêm do Brasil... pegou todas as suas economias, ou então já tem dinheiro investido lá, tal. Para essas pessoas é muito mais fácil. Porque daí ela já tem aquele dinheiro, então ela só vai lá contabilizar quanto ela tem que gastar por mês, vai tirando do dinheirinho dela, trabalha e a vida continua normal, só vai ter o cansaço do trabalho. Para essas pessoas vai ser muito mais tranquilo. Como não era o nosso caso, Exato. Então a gente teve que lutar um pouquinho mais. É isso aí. Então, se você tem uma renda no Brasil, que você vai continuar com ela enquanto você trabalha aqui, tá tranquilo, não tem que fazer muita conta não, tá bom? O objetivo desse vídeo é realmente mostrar como é possível se você não tem essa reserva de dinheiro. Bom, então vamos falar um pouquinho quando a gente mudou para cá, né? A gente estava na Flórida, mudou para cá, você começou a trabalhar, né? O que acontecia? Eu ainda tinha a empresa em Orlando, né? Então eu tinha que ficar indo e vindo, normalmente 2 vezes por mês. Isso era um pouco cansativo, a Camila ficava sozinha aqui, também sobrecarregava ela. Então isso daí não funcionou muito. A gente logo percebeu que não ia ser legal. Aí, por outro lado, eu também não podia pegar um emprego fixo aqui, porque eu ainda tinha esse compromisso lá, né? Ainda tinha que cuidar dos negócios lá. Então, quando tivesse que viajar, eu tinha que viajar. Então, no começo, eu não pude
pegar um emprego fixo. Mas, obviamente, precisava do dinheiro, né, mano? Precisava complementar a renda. Então, a gente precisava ganhar esse dinheiro. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer Uber nos fins de semana, né? Então, pegava quinta, sexta, sábado e domingo. Aí, eu fazia Uber à noite, tá? Por quê? Porque daí também me sobrava o dia todo para eu fazer minhas outras coisas. E eu fazia Uber à noite. Aí, de novo, não é fácil, né? Era o tempo que a Camila chegava em casa, o tempo que a gente poderia ficar junto, mas eu saía para trabalhar. Mas foi muito bom, né? Uma coisa que eu também recomendo, na hora que você fizer esse visto EB3 e tal, escolher a cidade, a gente pesquisou como é o Uber nessa cidade. Entendeu? Porque, por exemplo, Orlando já não é uma cidade onde o Uber dá muito dinheiro, né? Tem muita concorrência, Tem muita concorrência. Então a gente falou, como será que é? Aí a gente veio e conversou com pessoas daqui, né? Para saber como que era o Uber, com brasileiros que já moravam aqui. E aí eles falaram, não, o Uber aqui é legal. Então a gente falou, pô, já é uma opção. Então a gente já estava meio que planejando, já é uma boa opção. Então, se o Uber aqui é bom, vamos explorar essa parte de Uber. Isso. Né? E uma coisa bacana do Uber, além de, obviamente, você ganhar dinheiro, você ter horário flexível, né? Você pode acomodar. E eu tô falando Uber, mas pode ser o Lyft, qualquer um desses aplicativos, tá? Uma coisa muito boa é a prática do inglês, né? Então, eu tinha a oportunidade de estar praticamente 8 horas por dia treinando o meu inglês, treinando a pronúncia. Eu já falava inglês, mas a pronúncia é muito importante. Então, foi muito bacana isso daí para mim. E também conhecer a cultura. Quando você está ali conversando com americanos, você vai cada vez mais conhecendo a cultura. Então, é um trabalho legal, um trabalho que você não depende de ninguém, só de você. E você vai treinar o seu inglês e conhecer a cultura americana. Agora, imagina essa época. O Almerindo trabalhava a madrugada inteira, chegava umas 4 horas da manhã. Aí eu acordava às 6, ia trabalhar. Aí o Almerindo acordava umas 7 da manhã, então ele dormia das 4 às 7. Aí ele ficava, se fosse dia de semana, ele arrumava o Antônio e o Pedro ia pra escola, acordava o Pedro, fazia o lanche do Pedro, tal, tudo, arrumava o Antônio, deixava o Antônio na babá e já ia trabalhar com as coisas dele. E eu continuava trabalhando. Se fosse final de semana, ninguém ia para a escola, ninguém ia fazer nada. Então ele ficava com as crianças até as 3 horas da tarde. Chegava 3 horas da tarde, ele estava morto, porque ele tinha dormido 2 horas. Aí ele ia dormir. Então, quer dizer, eu chegava, ele dormia. Aí as crianças ficavam comigo. Aí ele dormia das 3 até umas 6h30, por aí. Aí ele acordava. Na hora que ele acordava, ele falava, bom, vou tomar meu café, que era a hora que a gente conversava um pouquinho. Jantava, não sei o que lá. Aí 7 e pouco ele saía para trabalhar e voltava às 4 da manhã. Quer dizer, a gente não tinha vida. Então foi uma época muito difícil mesmo, porque a gente ficou um bom tempo assim, onde a gente não se conversava, porque quando ele estava dormindo, eu estava... A gente se conversava mais por WhatsApp. Por WhatsApp, a gente tinha um relacionamento por WhatsApp. Porque enquanto ele estava dormindo, eu estava trabalhando, quando eu estava dormindo, ele estava trabalhando, e assim a gente seguiu uns bons meses. Acho que foi uns 3, 4 meses, assim. Dessa maneira. Nesse ritmo. Aí a gente vai falar também para vocês quais são as maneiras que você consegue ganhar dinheiro, né, trabalhando, conseguir esses $3.000 Isso, que precisa para complementar, ou mais, né? De novo, trabalhando no Uber, tá? Em média, depois eu vou até mostrar alguns valores aqui para vocês, práticos, né, meus. Mas em média, trabalhando no Uber, você consegue ganhar aí mais ou menos de $750 a $1.000 por semana, tá bom? Mas vamos lá, quais são as opções? Então, a primeira opção é isso que a gente chama de ride share, Uber ou Lyft, né? Você tem seu carro e você leva as pessoas de um lugar para outro, tá bom? Então você vai ganhar aí pelo menos, gente, assim, pelo menos $500 por semana. Bom, a gente tá falando isso, eu não sei, em Orlando. Orlando não é um bom lugar. Mas dá para ganhar $500 por semana, então, tá? Óbvio, se você for na Califórnia, por exemplo, você vai ganhar mais do que isso, muito mais do que isso, tá? Na Califórnia o pessoal ganha facilmente mais de $1.000 por semana, 1.500 até $2.000 por semana fazendo Uber, tá? Mas aqui
tá? Você vai ganhar, ou em Orlando, ou na maioria dos lugares, você vai ganhar pelo menos $500 por semana, tá? A outra opção é delivery, né? Então, além de entrega de pizza, né, que é muito comum, o pessoal ouve muito, tem muito vídeo falando sobre entrega de pizza, tem também os aplicativos, né, o Uber Eats, o DoorDash, o Grubhub ou aquele Instacart, que você faz a compra no mercado e entrega. Tá? Isso bombou muito agora na época do Covid, da porque pandemia. As pessoas não queriam ir no mercado fazer compra, então... E os restaurantes fechados. Então... E o Uber deu uma parada nessa época da pandemia, porque ninguém queria pegar o Uber. Então o Almerindo mudou. Então vamos para um Instacart, vamos fazer compra de mercado. Eu testei esses aplicativos de entrega e eu não gosto muito. Na verdade, eu acho que eu trabalhei o quê? Uma semana, 2 semanas. Eu não gosto por quê? Porque justamente uma das coisas que eu gosto do Uber é o fato de você poder conversar com as pessoas. Né? Então isso é a parte que eu gosto e é por isso que eu escolho a noite. Porque à noite o pessoal está saindo para se divertir. Né? Durante o dia, normalmente o cara está saindo para o trabalho ou ele está no celular, então ele não conversa com você. Então eu não gosto muito de dirigir durante o dia, eu preferia à noite. Esses aplicativos de entrega, tá? Você também vai ganhar pelo menos $500 por semana, tá? E gente, eu não estou falando de você trabalhar 15 horas por dia, não. Eu estou falando de você trabalhar entre 6 e 10 horas por dia, tá bom? Então, dá para ganhar mais? Dá perfeitamente para ganhar mais. Questão da licença, tá? É algo, quando você tem a permissão de trabalho, você tem social, é algo muito favorável. Você pode tirar a licença de corretor, a licença de eletricista, de encanador, instalador de placa solar, tem um monte de licença. E quando você tem a licença, você vai ganhar mais, né? Então você facilmente vai ganhar mais do que $20 a hora se você tiver uma licença específica para trabalhar com alguma coisa. E trabalho não falta nesse setor. Nessas áreas, tá? Não falta. E por último, tá? Se você trabalha com tecnologia, se você é programador, ou é designer, ou você trabalha com marketing digital, né? Você pode procurar também trabalho nessas áreas que são áreas de alta demanda. Tá? E normalmente as empresas não conseguem preencher essas vagas. Então é uma outra opção que também vai te dar aí tranquilamente em torno de 750 a 800, $1.000 por semana, tá bom? Então essas todas são opções para você ganhar facilmente $3.000 por mês. Tem uma outra opção que você não falou que a gente faz. Fala. A minha loja virtual. A sua loja virtual. Então, fala um pouquinho sobre a sua loja virtual. Faz o jabá da Camila. Não vou fazer jabá. Mas é uma outra opção. Por exemplo, eu trabalhava no McDonald's, né? E eu peguei a representação de um produto do Brasil para vender aqui nos Estados Unidos. Montei uma loja virtual e ali o meu trabalho é alimentar um Instagram com fotos, tal. O meu trabalho foi montar um site para que esteja né, para as pessoas comprarem. Então eu só alimentava ali o site e entrava um dinheirinho também. Isso mesmo. Então você também pode. Então esse seria meu segundo trabalho, que era alimentar o meu Instagram para minha lojinha e aí empacotar e levar no correio as caixas. Então isso também é bem legal. O Almerindo também teve um outro trabalho, ele trabalhou na Amazon. Né? É verdade. Foi uma época também bem difícil. Logo que a pandemia pegou aqui e estava tudo fechado, eu falei para Camila, eu tô preocupado porque se realmente fechar tudo e tudo parar, ninguém mais vai comprar casa, alugar casa, ninguém mais vai andar de Uber. Então, o que vai acontecer? Aí eu falei, olha, eu vou trabalhar na Amazon. O último lugar que vai fechar é a Amazon, né? E de fato, bom, primeiro que tem um centro de distribuição da Amazon a 5 minutos de casa. Era muito perto. Só que, qual era o horário de trabalho, amor? Nossa, era triste. Gente. Era a madrugada inteira também, né? Você trabalhava que horas você entrava? Às 2 da manhã? Às 2 da manhã. Das 2 da manhã às 10 da manhã. Então, nossa. E às vezes eu entrava meia-noite, né? Que eles ofereciam umas horas extras.
Gente, essa foi uma época difícil. E o que ele fazia na Amazon? Ele não ficava sentadinho na frente do computador, não. Ele ficava etiquetando, né? O que acontece? Esse era um centro de distribuição da Amazon. Então os pacotes chegavam, iam para as esteiras, né? A gente tinha que separar os pacotes em várias prateleiras, e cada prateleira tinha algumas caixas. Sabe aquelas caixas de entrega de pizza, né? Então você tinha que pôr os pacotes dentro de umas caixas daquela, né? Gente, era um trabalho. Eu media, né, os passos, eu dava 21 mil passos por noite. Era o equivalente a andar, se eu não me engano, 12 ou 13 milhas. Tá? Era mas era muito esforço. E carregar os pacotes, né? Tinham pacotes de até 30 quilos lá, então bem pesados. Era um trabalho assim, super cansativo. Não pagava tanto, pagava $15 a hora, aliás, 17, porque tinha um bônus aí da pandemia, $17 a hora, tá? Mas era extremamente cansativo. E o que acontecia? Eu trabalhava durante a noite e durante o dia eu estava acabado, então eu não conseguia fazer mais nada. Então, assim, era uma opção? Era. Naquela época funcionou. Se é o que você tem que fazer, tá aí, tem a opção, tá? A Amazon tá sempre contratando também. Então, é mais um exemplo para vocês de que existe oportunidade de trabalho sobrando, tá? Maneiras de você ganhar dinheiro tem. Agora, realmente você tem que ver o que você está disposto a fazer, tá bom? Bom, vou mostrar para vocês, de novo, lembra que eu falei, né? Trabalhando aí de 4 a 5 dias no Uber por semana, tá? De 6 a 8 horas por dia, né? Eu ganhava em torno de 750 a $1.000 por semana, tá? Em média, mais ou menos isso. Mas eu vou mostrar para vocês, e gente, não é para falar, não, você vai ganhar isso todo mês, não, religiosamente. Esse foi um mês. Foi um mês, vamos deixar bem claro isso, foi um mês. Foi o melhor mês do Merindo. O melhor mês dirigindo Uber durante esse ano todo aí, tá bom? Mas foi um mês realmente muito bom, tá? Eu vou colocar aqui na telinha para vocês. Então foram 4 semanas, tem aí o quanto eu ganhei por semana, e o total daquele mês foi $6.082, tá? Ganhando durante 4 semanas só fazendo Uber. Essa receita só fazendo Uber. Aí você vai perguntar, nossa, Alma, você deve ter trabalhado 15 horas por dia, deve ter sido um esforço tremendo. Não foi, gente. Eu vou mostrar para vocês aquela semana a que eu mais ganhei lá, de $1.800 em uma semana, tá? Eu trabalhei, e foi a mesma coisa para as outras, tá? Eu trabalhei 36 horas, tá? 36 horas no Uber. Não é muito, obviamente, né? Lembrando que essas 36 horas ainda tem a hora que você não está realmente trabalhando. Você está ali no carro, indo de um lugar para o outro para pegar o passageiro. Então você tem um tempinho, né, para... Mas na realidade ele teve esse ganho, porque nesse mês, isso é legal também, eles dão aqueles requests lá... Quests. Então, peraí. É legal porque esse mês o Uber, né, deu aquelas quests para ele. Então, para ele não, para todos, né? Então isso também é uma coisa muito legal. Tem esses meses onde o Uber dá essas... se você fizer tantas corridas, você ganha mais $100. Se você fizer tanto, não sei o que lá, você ganha mais isso. E aí vai complementando. Então esse foi um mês que teve muita quest. Teve bastante. Tinha vários bônus por corrida, enfim. Mas de novo, é possível realmente ganhar dinheiro. De novo, eu ganhei $1.800 trabalhando 36 horas, tá? Se eu tivesse trabalhado 60 horas, eu teria ganho ainda mais, tá? Mas o objetivo não era esse, era realmente ganhar o suficiente, né, que a gente precisava ali complementar a renda naquele mês, e obviamente ter o máximo de tempo disponível com a família. Para finalizar essa parte dos custos, vamos falar como é que se paga o processo do EB3. Lembrando então, custo médio do EB3 para uma família em torno de $21 mil, tá bom? E aí, lembra, com o aplicante ganhando $1.100 por mês, né?
mais, vezes 12 meses trabalhados, tá? Nós temos aí $13.200, tá bom? No nosso caso, a Camila estudava antes, né? Então lembra que a gente falou, a escola em média $500 por mês. Nesses 12 meses ela deixou de pagar $500 da escola, que a gente se manteria no visto de estudante, tá bom? 12 vezes 500 são $6.000 durante esses 12 meses. Se a gente somar esses dois, os 13.200 com mais esses $6.000, a gente já tem $19.200. Ou seja, o visto está praticamente pago aí. Exato. Então, não totalmente, mas a maior parte do visto pago. Então, valeu a pena. Com certeza. É um visto que valeu a pena. Então, gente, por mais que seja difícil, foi tanto conjugalmente a gente teve, né, nossas crises, porque a gente não se falava, eu sentia muita falta dele. Mulher é assim, né? A gente reclama, né? A gente reclama de tudo. Tipo, a gente não conversa mais. Porque não sei o que. Homem, tá tudo bem, né? Se ele tá conversando, se ele não tá conversando, pra ele tá ótimo. Tá ótimo. Esse é o intuito do nosso vídeo. Mostrar que não é fácil, mas que você consegue fazer, sim, esse visto, se você não tiver um suporte de dinheiro, uma renda já guardada. Mas que você vai ter que camelar bastante. Vai ter, é possível. Se essa é a sua vontade, exato, você consegue. Vocês veem a gente nos vídeos, né, todo arrumadinho, todo não sei o quê. Mas, gente, aqui é gente como a gente. Exatamente. Né? A gente tem que lutar, a gente tem que correr atrás. Ninguém nasceu aqui em berço de ouro, ninguém tem muito dinheiro aplicado, ninguém tem nada. Então, a gente tem que correr também do nosso objetivo. A gente achava que esse sonho valia a pena poder correr o risco de perder esse dinheiro, mas foi o que eu falei para o Merindo, falei, bom, vamos dar essa última cartada, se realmente não der, a gente vai embora dos Estados Unidos com a consciência de que a gente fez tudo que a gente podia para estar aqui, mas e que não era a vontade de Deus de estar aqui, né? E a gente foi. E aí, já que a gente entrou, não adianta agora querer pular fora no meio do caminho, né? Então, vamos, bola para frente, que o negócio vai dar certo. E deu. Graças a Deus. Exato. Lembrando também, tá? O cadastro do Conquistando a América. Vou deixar aqui o endereço de novo. Se cadastre porque todo vídeo nós estamos enviando notificação de vídeo para quem é assinante. E lá você também escolhe os tópicos que você tem interesse. Se a gente tiver alguma novidade, alguma informação sobre aqueles tópicos, a gente vai mandar e-mail para vocês também. Uma coisa importante, o pessoal está se cadastrando, mas metade, tá, não está confirmando o e-mail, tá? Então você vai se cadastrar, você vai receber um e-mail de confirmação, que a gente quer ter certeza que você realmente está solicitando para receber aquelas informações, e aí você vai confirmar. A partir do momento que você confirmar, aí tá tudo certo, tá bom? Então é importante você confirmar. Qualquer dificuldade, me chama, tá? Que a gente tenta resolver isso daí, tá bom? É isso aí, gente. Então, para você que gostou do vídeo, curta, compartilhe, comente, se inscreva e até o próximo vídeo. Tchau!